Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Deus, Ele é maravilhoso, né? Deus é bom. E as suas misericórdias se renovam todos os dias nas nossas vidas. Sem perda de tempo, irmãos, hora da palavra agora, né? Que os irmãos fiquem aí bastante atentos para nós não perdermos nada do que Deus quer nos falar nessa noite. Salmo 139, convidar a igreja para abrir. No Salmo 139, e nós vamos ler do versículo ao 13 ao 16. Somos gratos ao Senhor porque a presença de Deus já é real neste lugar. Foi Ele que nos trouxe, né? Foi Ele que nos deu livramentos no dia de hoje. É Ele que nos abençoa em todos os momentos das nossas vidas. É Ele que nos protege. É Ele que nos guarda. Por isso é o nome dEle que tem que ser glorificado. É o nome dEle que tem que ser exaltado. É o nome dEle que tem que ser adorado nessa noite, irmãos. Salmo 139, versículo 13 até o versículo 16. Quem achou, dá um glória a Deus bem alto, irmãos, em nome de Jesus. Deus é fiel. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é que é a nossa força, irmãos. A palavra de Deus diz nessa noite: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Vou repetir só esse último versículo para os irmãos ficarem bastante atentos no que Deus quer dizer nessa noite. 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Glória a Deus, irmãos, já pode se sentar nessa noite, só até aí, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, qual é o tema da palavra dessa noite que Deus me deu? O tema que Deus me deu nessa noite é: nossa história está escrito no livro de Deus. O que esses salmos aqui vai falar é que existe um livro escrito por Deus. Se os irmãos prestaram bastante atenção no versículo 16, foi isso que disse, né? Que todos os nossos dias já estava escrito no livro de Deus. Antes mesmo dos nossos dias existirem, nossos dias já estavam escritos no livro de Deus. Salmo 139 foi escrito por Davi. Davi, ele era um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador não porque ele era perfeito, mas verdadeiro adorador, irmãos, porque ele amava a Deus e quando ele errava, ele se arrependia. Chegou o momento que ele resistiu um pouco ao arrependimento. Chegou o momento da sua vida que ele demorou um pouco para se arrepender. Mas logo quando ele ouviu a repreensão, a correção do profeta, rapidamente ele se aquebrantou e ele se arrependeu, irmãos. Muitas vezes nós ouvimos a correção do profeta, dos profetas que Deus envia, né? E às vezes não queremos nos aquebrantar, nos arrepender. Davi não. Davi, ele foi rapidamente e se arrependeu. E esses salmos aqui, 139, ele fala, irmãos, de 3 atributos de Deus. Ele fala da onisciência de Deus, ou seja, Deus, ele possui toda a sabedoria, ele possui toda a ciência, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Esses salmos, ele fala também da onipresença de Deus. O que significa isso? Significa que Deus, ele está em todos os lugares. E esses salmos também falam da onipotência de Deus. Isso significa que Deus, ele possui todo o poder. E ele é o dono da sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Agora, o que eu acho mais incrível nesses salmos é que esses salmos nos ensinam também 2 coisas. Nos ensina que Deus nos criou e não apenas nos criou, mas Deus também escreveu uma história sobre nós. Deus, ele escreveu a nossa história no livro dele. Antes mesmo de Deus nos criar, ele já tinha escrito a nossa história. Aqui fala que antes de Deus criar a gente, antes dos nossos dias existirem,
Deus ele já tinha escrevido a história da nossa vida. A história de toda a nossa vida, ele já tinha escrito. E aqui fala uma coisa interessante, irmãos. Fala que ele tinha escrito e determinado. O que é uma determinação? Uma determinação é uma ordem irrevogável, né? É quando Deus manda e acabou. Quando Deus determina, ninguém pode mudar esse decreto. Quando Deus determina sobre as nossas vidas, irmãos, ninguém tem o poder de mudar o que Deus fala. O homem não tem o poder, nossos inimigos não têm o poder, nem o diabo tem o poder de mudar a palavra de Deus, de mudar aquilo que Deus falou sobre a minha e sobre a sua vida. E às vezes nós ficamos preocupados, né, com o que as pessoas falam de nós. Ah, não sei quem falou alguma coisa de mim, não sei quem falou mal de mim, não sei quem está me desejando mal. Irmãos, se Deus nos abençoou, quem é o homem, quem é o inimigo para nos amaldiçoar? Certa vez, o profeta Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não conseguia. Por que ele não conseguia? Porque ele mesmo falou, não tem como amaldiçoar um povo que Deus já abençoou. Agora, tem uma coisa que eu quero que os irmãos prestem atenção. Se Deus, ele já escreveu a nossa história e determinou todos os nossos dias, por que muitas vezes a história de muitas vidas dá errado? Por quê? Se foi Deus que escreveu, por que às vezes dá errado? Se foi Deus que determinou, por que muitas vezes tem vidas que acabam na miséria? Por que muitas vezes tem vidas, irmãos, que acabam na desgraça? Por que muitas vezes tem vidas que perdem a salvação? Será que foi Deus que determinou que aquela pessoa perdesse a salvação? Será que é Deus que determina que uma pessoa viva na miséria, na desgraça, sofrendo o tempo todo? Será que é Deus que determina? Será que é Deus que determina, irmãos, quando um bandido mata alguém? Porque aqui fala, todos os nossos dias foram escritos e determinados. Então, quando um bandido mata alguém, foi Deus que determinou? Quando um estuprador violenta uma pessoa, será que foi Deus que determinou isso? Quando uma pessoa se mata, tira a sua própria vida, será que foi Deus que determinou? Porque a Bíblia nos ensina que Deus ele é soberano. Só que tem uma coisa interessante, como o jesuíno falou, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Deus ele é soberano. Ele manda em tudo. Ele é soberano. Mas, irmãos, tem uma coisa que Deus também nos deu direito. Na sua soberania, Deus ele decidiu nos dar o direito de escolher, de fazer as nossas escolhas. Então, quando um bandido tira a vida de alguém, isso aí, ele usou do seu livre arbítrio. Ele usou do seu direito de escolher. Ele escolheu matar alguém. Quando alguém comete violência contra outra pessoa, foi essa pessoa que escolheu cometer violência contra outra pessoa. Porque na sua soberania, Deus ele decretou isso. Eu sou soberano, mas eu vou tomar essa decisão de dar o direito de escolha para os meus filhos, para as minhas criaturas. Dar o direito de escolher. Então, aí fica mais fácil da gente entender, né? Porque tem muitas pessoas que não entendem. Pastor, se é Deus que sabe de tudo, Deus que manda em tudo, Deus que determina tudo, por que existe o mal? Existe essa pergunta, né? Se Deus é bom, por que existe o mal? É porque Deus deu o direito do homem fazer o bem e deu o direito do homem escolher fazer o mal também. Deus, quando criou Adão e Eva, Deus ele falou, olha, você pode comer de todos os frutos do jardim. Está liberado para comer de todos os frutos. Eu só quero que você não coma de um fruto. Irmãos, está vendo que Deus nos abençoa muito mais do que nos proíbe? Deus ele nos abençoa mais do que nos proíbe. Às vezes nós ficamos preocupados com alguma coisa que a Bíblia condena, né? Alguma coisa que Deus condena. Mas se a gente for olhar bem, irmãos, Deus ele nos abençoa muito mais do que ele nos proíbe. E quando ele nos proíbe de algo, quando ele manda a gente não fazer algo, é para o nosso próprio bem. Não é porque Deus é um carrasco. Não é porque Deus é um estraga-prazeres. Não, irmãos. É porque Deus é que sabe o que é melhor para nós. Então ele falou para Adão e Eva, pode comer de todos os frutos, menos daquele fruto. Aí o que o homem fez, irmãos? O homem escolheu comer justamente do fruto proibido. O homem poderia fazer o bem, comer de todos os frutos que não ia te fazer mal. Mas ele escolheu fazer o mal, comer do fruto que Deus tinha proibido e escolheu desobedecer a Deus. Por que eu dei essa explicação? Eu dei essa explicação para a gente chegar nesse ponto, irmãos. Por que tem muitas vidas que dão errado? Deus, antes de nos criar,
Aqui diz que Deus ele nos viu quando nós não tínhamos nem forma ainda, Deus ele já tinha nos visto. Antes da gente existir, Deus já tinha nos visto. Irmão, sabe o que eu penso? Porque eu sou um cara pensador. Eu sou um cara que penso muito. Sou um cara que gosto muito, né? Sou curioso, gosto de estudar, gosto de pesquisar. E quando eu não encontro resposta nas ciências dessa terra, ou quando eu não encontro resposta, né, nos livros dessa terra, aí eu pergunto para Deus. Eu pergunto para o Espírito Santo. E certa vez eu perguntei para Deus: Deus, quando foi mesmo que o Senhor nos criou? Não estou falando criar fisicamente, né? Estou falando criar na mente dele. Falei: Deus, quando foi que o Senhor imaginou nós? Será que Deus estava ali sem fazer nada? Aí chegou um certo dia e ele pensou: acho que eu vou criar o ser humano. Será que foi assim, irmãos? Um Deus que é onisciente, um Deus que é eterno, um Deus que possui toda a sabedoria. Será que Deus estava achando o dia muito monótono? Será que Deus estava se sentindo sozinho e falou: eu acho que eu vou criar o homem para me fazer companhia, porque eu estou me sentindo muito sozinho? Será que foi assim? Irmãos, eu creio que não foi assim. Eu creio que nós já fomos criados por Deus desde a eternidade. Eu creio que Deus ele nos ama, irmãos, desde sempre. Desde sempre Deus já nos ama. Desde que Deus é Deus, nós já existimos na mente e no coração dele. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Então Deus, ele escolheu nos criar porque ele sempre nos amou. Pastor, mas por que tem vidas que dá errado? Agora, uma coisa importante também que nós temos que entender: antes de Deus nos criar, ele cria o ambiente perfeito para todos nós. Antes de Deus nos criar, primeiro ele cria o ambiente, ele prepara o ambiente para todos nós. Veja que Adão e Eva também foi assim, né? Antes de Deus criar o homem, a Bíblia vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, e vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E aí Deus falou: haja luz, e houve luz. Aí Deus falou: haja separação entre o sol, as estrelas, os luminares. Haja separação entre as águas e as terras. Que haja plantas, que haja animais, que haja tudo do bom e do melhor. Aí depois que Deus deu essas ordens de criar o ambiente, aí vai dizer que Deus criou o homem. Primeiro Deus preparou o ambiente abençoado para colocar o homem para viver nesse ambiente abençoado. Dito tudo isso, irmãos, nós podemos tirar a conclusão que Deus, ele nos criou para nos abençoar. E assim como Deus criou um ambiente para Adão e Eva, ele criou também uma história para mim e para você. E aí muitas vezes podemos ficar curiosos. Já pensou, irmã Natália? A irmã Natália já parou para pensar: qual foi a história que Deus escreveu para mim? Eu já parei para pensar isso. Falo: Senhor, qual foi a história que o Senhor escreveu para mim? Irmãos, Deus é tão maravilhoso, né, que ele não deixa a gente saber antes. Essa história, para nós descobrirmos, nós temos que estar na presença dele todos os dias. Quer saber a história que Deus criou para você, que Deus escreveu para você? Continue na presença dele, irmãos, que ele vai te revelar tudo que ele criou para você. Mas é claro que nessa vida nós erramos muito mais do que acertamos, né? Por que muitas vezes nós não vivemos a história que Deus criou para nós? Porque muitas vezes nós escolhemos errado. Eu quero que os irmãos imaginem algo. Imagine um diretor de cinema ou um diretor de novela. Não sei se alguém aqui ainda assiste novela, né? Se eu perguntar quem aqui assiste novela, precisa responder não, irmão. Mas eu não sei, né, se os irmãos ainda assistem novela. Minha avó, irmãos, era uma briga para largar a novela. Minha avó era mulher de oração, minha avó era uma mulher de Deus, frequentava todos os cultos, era uma adoradora. Mas de vez em quando eu chegava lá no barraco, que eu abria a porta, pegava ela de surpresa assistindo a novela, na maior altura, irmãos. Aí quando eu falava: vó, que dia que você vai largar essas novelas, vó? Essas novelas aí, não é de Deus não. Irmãos, imagina uma velhinha que ficava brava. A velhinha era brava. Então minha avó assistia novela. Agora o que acontece, irmãos? Imagine um diretor de um filme ou um diretor de uma novela. O diretor, o que ele faz? Um roteirista, imagine um roteirista. O que o roteirista ele faz? Ele escreve o roteiro, né? Ele escreve uma história. Só que para interpretar essa história, ele precisa de quê? Ele precisa de um ator ou de uma atriz. Então ele escreve essa história e ele leva até o ator, ele leva até a atriz e ele oferece essa história para os atores e fala: olha, eu tenho esse roteiro aqui, eu tenho essa história, você quer interpretar essa história? Alguns artistas, né, escolhem interpretar e outros escolhem o quê? Não interpretar aquela história.
Agora trazendo para as nossas vidas, irmãos. Deus, ele escreveu uma história sobre nós. E quando Deus, ele escreveu essa história, Deus, ele chegou para mim e para você, e ele fez essa pergunta também. Ele faz essa pergunta todos os dias. Deus, ele fala, olha, eu tenho uma história para você. Você quer viver essa história ou você não quer viver a história que eu escrevi para você? E aí vem a resposta. Por que que muitas vidas dão errado? Se Deus, ele quer o nosso bem. Porque muitas vidas, irmãos, escolhem não viver a história que Deus escreveu para elas. Muitas vidas querem viver a sua própria história. Muitas vidas é como se pegasse ali outra caneta e se pegasse ali outro caderno e quisesse reescrever a sua história. Muitas vezes as pessoas podem até falar assim: pastor, eu quero viver uma nova história. Pastor, eu quero viver um tempo novo. Pastor, eu quero reescrever a minha história. Irmãos, nós não precisamos reescrever a nossa história, porque a nossa história já está escrita nas mãos de Deus. Tem uma música que diz isso, né? Que uma história linda foi escrita com o dedo de Deus, mais ou menos assim, né? Que eu sou ruim de música, mas diz que tem uma história linda que foi escrita pelo dedo de Deus. Acho que é assim, né? Então, irmãos, o que acontece? Muitas pessoas querem escrever a sua própria história, sendo que Deus tem uma história de vitória para todos nós. Então, quando a pessoa resolve viver uma vida à parte de Deus, quando a pessoa resolve viver uma vida sem Deus, essa pessoa está ali escrevendo outra história para a vida dela. Olha só a história que Deus escreveu na minha vida, né? Porque cada um tem o seu testemunho. Olha a história que Deus escreveu na minha vida. Há mais de 11 anos atrás, eu não sabia que história que Deus tinha escrevido para a minha vida. Há mais de 11 anos atrás, eu mesmo estava escrevendo a minha própria história. E vou dizer, era uma história atribulada, irmãos. Era uma história de derrota. Era uma história de desgraça. Era uma história de miséria. Era uma história de pecado. E eu nem imaginava a história que Deus já tinha escrito na minha vida. Mas quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu comecei a descobrir. Não vou dizer que a gente descobre na mesma hora, não. A gente não sabe o final. Irmãos, o nosso final, nós sabemos, né, pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus. Mas como que vai ser o nosso final? Quem sabe é Deus, né? Como que nós vamos morrer? Como que vai ser o fim da nossa vida? Uma certeza nós temos que ter, que é a certeza da salvação em Cristo. Mas será como vai ser o nosso final, irmãos? Deus, Ele sabe. Essa luta que você enfrenta no dia de hoje, essa luta que você entrou aqui dentro enfrentando no dia de hoje, você não sabe o final dessa luta. Mas, irmão, se foi Deus que escreveu a sua história e você quer viver a história que Deus escreveu, o final é de vitória na sua vida. Porque a Bíblia fala, irmãos, não sou eu que estou inventando. A Bíblia fala, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Não está dizendo que Deus só livra a gente de algumas situações, não. Está dizendo que Deus nos livra de todas as situações, irmãos. Essa história que Deus escreveu, não significa que essa história só é uma história de alegria, de vitória, só é o bem bom. Não, irmãos. Essa história também vai vir lutas, vai vir derrotas, vai vir lágrimas, vai vir tristezas, vai vir preocupações, vai vir dificuldades. Olha só. Nós que tomamos conta da obra, né? Estamos aqui na frente da obra. Estamos sempre nos esforçando, irmãos. Nós que somos linhas de frente, né? Eu estou falando, eu e os irmãos, nós todos. Nós que somos linhas de frente, eu, minha família, os irmãos dessa obra. As mulheres da consagração, os irmãos que estão sempre aqui cultuando, adorando ao Senhor. Irmãos, nós nos esforçamos para fazer a obra. Nós nos esforçamos, irmãos, para deixar tudo preparado, para as vidas entrarem por essa porta. E muitas vezes nós temos que nos deparar com as dificuldades. Muitas vezes nós temos que nos deparar com a falta de interesse do povo, porque a falta de interesse do povo está ficando cada vez maior. A falta de interesse das pessoas que estão no mundão, irmãos, está ficando cada vez maior de buscar a Deus. E não só de quem está no mundão, não. Tem muitas pessoas que dizem que são cristãos. Tem muitas pessoas que se dizem crentes, mas nem aparecem no dia do culto para adorar a Deus, irmãos. Se o crente não tem prazer de estar na casa de Deus, adorando a Deus, qual é o prazer desse crente? Qual é o prazer desse cristão? O prazer desse cristão está sendo ficar dentro de casa, no lugar de estar em comunhão com Deus na igreja?
qual tem sido o prazer dos cristãos de hoje em dia também? Então a Bíblia fala que os dias são maus. A Bíblia fala que Jesus Cristo está voltando, que nós temos que vigiar e orar. Ninguém sabe o dia e nem a hora. E como está a igreja diante de Deus, irmãos? Quando as vidas chegam, né? Pastor, quero me apresentar, quero congregar. Congregar, irmãos, é estar em comunhão. Congregar não é só você colocar o nome ali num caderno de congregante ou num grupo, não. Congregar é estar adorando em comunhão e fazendo a obra do Senhor. E Deus vai buscar uma igreja unida. Igreja desunida, Deus ele não vai buscar. Então essa é a história que Deus escreveu para nós. É uma história que tem lutas, que tem tristeza, muitas vezes tem lágrimas, mas também tem alegrias, tem vitórias, tem bênçãos. Igual o irmão Jesuíno, contou hoje a bênção dele aqui. Irmãos, e eu tenho contemplado o que Deus tem feito através da fidelidade desse casal na vida deles também. E na vida dos irmãos que são fiéis a Deus também. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, irmãos, há 11 anos atrás eu não sabia também a história que Deus tinha escrito na minha vida. Estou descobrindo agora. A cada dia que passa, eu descubro o que Deus tinha escrito no livro dele. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós vamos descobrindo a cada dia, irmãos. Gosto sempre de dar um exemplo aqui, né? Porque é algo que está nos deixando muito na expectativa, algo que muitas vezes está nos deixando até ansioso, é o casamento da minha filha, né? Com Jesus. Irmãos, parece que chega julho, mas não chega junho. Meu Deus. E eu vi falando com minha esposa, Nilma, tô doido que passa logo esse casamento, Nilma. Porque, irmãos, tudo que a gente vai fazer, passa um pouquinho, a gente está pensando no casamento. A gente quer fazer alguma coisa e pensa, mas tem um casamento. A gente quer fazer outra coisa, não, mas deixa passar o casamento primeiro. Ia passear com a irmã, né? Falei, não, peraí, deixa passar o casamento primeiro. Que é perigoso, né? Desandar alguma coisa, vamos esperar. Então, irmãos, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa, não, peraí, tomara que passe esse casamento. Então, irmãos, o irmão Jesuíno e a Suzane ainda não sabem como vai ser o casamento, né? Eles só imaginam. Eles não sabem como vai ser a cerimônia. Mas essa cerimônia já estava escrita no livro de Deus. Antes mesmo de vocês existirem. Essa cerimônia já estava escrita no livro de Deus. Porque eles oraram. Foi Deus que marcou esse encontro entre os dois. Eu sempre digo, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E através do propósito, Ele faz a gente encontrar pessoas que vão ser bênçãos nas nossas vidas. Deus une propósitos. Muitas vezes nós queremos nos unir com tribulação, né, irmãos? É ou não é verdade? Às vezes Deus não tem algo ali para nós, ou não tem alguém ali que não seja para nós. E às vezes, tomando as decisões erradas, escolhendo as coisas erradas, irmãos, aí muitas vezes somos nós que trazemos tribulação para as nossas vidas. Hoje mesmo eu estava lendo aquela Bíblia ali, ó, que está em cima da cadeira. Tem uma Bíblia ali, não tem? Nem de óculos estou conseguindo enxergar. Em cima da cadeira ali. Tem não? Então tiraram. Tinha uma Bíblia ali em cima. Então, irmãos, eu estava lendo uma Bíblia que tinha ali em cima. Tá ali, ó. Vitor, lê o que está escrito aí na última página dessa Bíblia. Na última, bem na capa aí. O que está escrito aí? Na última. Está enxergando também, não? Deixa eu ler aqui. É bom que todo mundo ouve. Deixa eu ler aqui. Eu estava lendo hoje de manhã, irmãos. Hoje eu fui para a consagração e eu li isso aqui. Eu falei, rapaz, esse negócio é forte. Olha o que está escrito aqui, ó. Nós somos responsáveis pelas próprias mazelas nas nossas vidas, por não buscarmos a Deus como deveria. Olha, nós somos os responsáveis pelas mazelas nas nossas vidas, por não buscarmos a Deus como deveria. Então, irmãos, muitas vezes nós somos responsáveis por alguma coisa de ruim que acontece na nossa vida, por não viver a história que Deus escreveu para todos nós. E nessa história que Deus escreveu para todos nós, existe também a renúncia. Eu acho que a renúncia é uma das coisas mais difíceis da história que Deus escreveu para nós. Irmãos, eu estou morando, né? Acho que os irmãos hoje em dia sabem onde eu estou morando. Condomínio. Esse condomínio ali, né, era um sonho nosso. Oramos, pedimos a Deus, até que Deus deu a vitória. Hoje em dia os irmãos podem olhar assim, né? Nosso pastor é rico. Rico da graça de Deus, irmãos. Nosso pastor é abençoado. Aí eu sou mesmo abençoado, irmãos. Então, hoje em dia os irmãos podem olhar, graças a Deus, o pastor está abençoado com a esposa dele. Mas nem sempre foi assim. Há mais de 11 anos, mais de 20 e poucos anos atrás, né, irmãos? Nós já chegamos a morar lá em Águas Lindas,
E quando Águas Lindas ainda era Águas Feias, né? Porque de linda só tinha o nome. Nós já moramos lá, irmãos. Hoje em dia tá benção, hoje em dia eu já fui lá, tá benção. Mas quando nós moramos lá na Mansões Odisseia, quando nós moramos lá só tinha poeira, só tinha mato, quase não tinha casa. Tinha uma casa aqui, outra casa era uns 2 quilômetros de distância. Os postes não tinham iluminação pública, era matagal para todo lado, porque era bem no começo de Águas Lindas. Quando o ônibus que ia para lá era um tal de Transprogresso, né? Muito tempo que tinha isso. Hoje em dia, graças a Deus, Deus tem abençoado e lá está ficando bênção, né? Mas eu morei lá quando eu tive aquela dificuldade, irmãos. Morei lá nesse tempo. Hoje em dia, graças a Deus, Deus abençoou. Mas, irmãos, muitas vezes eu estou ali naquele condomínio, e às vezes é dia de domingo geralmente, né, faz aquele calor, aquele calorzão, irmãos. Aí muitas vezes está na parte da tarde assim, irmãos. Aí eu vou sair lá fora um pouco, quando eu saio lá fora, tá as pessoas lá, ó, tudo caindo dentro da piscina, pulando dentro da piscina. Pessoas dando aqueles mergulhos lá dentro da piscina, né, mergulhando. Outros ali brincando, lazer, as crianças brincando, uns andando de bicicleta, outros de patins, outros se divertindo na churrasqueira, outros se divertindo ali na piscina, dia de domingo. Aí eu penso, rapaz, bem que eu estou com vontade de tomar um banho de piscina, estava com vontade de estar ali naquela churrasqueira, mas na mesma hora eu penso, mas hoje é dia de fazer a obra de Deus. E hoje eu vou renunciar para fazer a obra de Deus. Porque aquilo que nós renunciamos nessa terra, Deus nos recompensa lá no céu. Muitas vezes as pessoas querem curtir todos os prazeres dessa terra, mas acaba perdendo as bênçãos dos céus. Só que Deus é tão bom que Ele nos dá tempo para todas as coisas, né? Há tempo para todas as coisas, irmãos. Deus nos dá tempo também para a gente sair com a nossa família, sair com os nossos filhos, se divertir. Mas na história que Deus escreveu também existe a renúncia. Por isso que muitos não querem viver a história que Deus escreveu, porque não querem renunciar. Então, irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso também, que Deus, Ele nos colocou como prioridade de toda a criação. Você sabia disso? Que Deus, Ele nos deu prioridade de toda a criação que Ele criou. Deus, Ele nos colocou como primícias, como prioridade. E mais uma vez, não sou eu que estou falando. Tem aqui na palavra de Deus, ó, Tiago capítulo 1, versículo 18. Está no ponto aí, Pedro, para os irmãos lerem também? Tiago capítulo 1, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz aqui, irmãos. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Pastor, o que é primícia? Primícia, irmãos, não é apenas os primeiros. Primícias são os primeiros e os melhores. Quando o povo de Israel ia separar ali a colheita, porque o povo era assim, o povo plantava, o povo colhia, mas existiam as primícias. A Bíblia falava que o povo tinha que dar as primícias para serem abençoados. O que são nossas primícias no dia de hoje? As nossas primícias, né, financeiramente falando, são os dízimos. Mas as nossas primícias, irmãos, espiritualmente falando, nossa primeira hora do dia, nossas primeiras palavras do dia, tem que ser para agradecer a Deus, né? Nossos primeiros momentos do dia, tem que ser para agradecer a Deus. E não somente os primeiros, tem que ser os primeiros e os melhores. Então é os primeiros, mas tem que ser também com qualidade. Tirar a primeira hora do nosso dia ali com qualidade, orando a Deus, agradecendo a Ele, ouvindo louvores. Ou será que as nossas primícias têm sido o zap zap? Já acorda pegando o celular e deixa eu ver quem mandou mensagem. Será que as nossas primícias é isso, irmãos? Então, irmãos, nossas primícias têm que ser os primeiros e os melhores. Mas olha só, Deus, Ele nos fez como primícias. Ele nos gerou, segundo o seu querer, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, existem tantas criaturas bonitas, né, nesse mundo, tantos animais bonitos. A natureza, né, a natureza é linda. Os céus são lindos. O universo é lindo, irmãos. Tanta coisa linda nessa terra, tanta coisa majestosa nessa terra, tanto país lindo, tanta praia linda, tanto animal lindo. Mas Deus, Ele nos colocou como o mais importante de tudo. Mais importante do que o mais lindo animal, mais poderoso animal. Mais importante, irmãos, do que o planeta mais lindo. Mais importante, irmãos, do que a paisagem mais linda. Mais importante do que todo o universo, Deus nos colocou como primícias.
Irmãos, como que a gente muitas vezes não consegue agradecer esse Deus, né? Como que muitas vezes nosso coração ainda não é grato a um Deus desse, que nos criou e nos colocou em primeiro lugar. Primeiro Deus criou todas as coisas, depois que Deus nos criou. Mas depois que Deus nos criou, Ele falou, mas você vai estar em primeiro lugar. Domine sobre todas as coisas. Deus nos criou para dominar, irmãos. Domine sobre todas as coisas. Os animais, as plantas, o universo, a terra, você vai ter domínio. Assim como eu tenho um domínio, você tem domínio também, irmãos. Irmãos, hoje em dia nós não podemos deixar nada nos dominar. Somos nós que temos que dominar todas as coisas. Às vezes nós deixamos a tristeza nos dominar. Às vezes nós deixamos o desânimo nos dominar. Às vezes deixamos uma preocupação nos dominar. Às vezes deixamos um ressentimento nos dominar. Às vezes deixamos uma mágoa nos dominar. Às vezes deixamos, irmãos, uma falta de perdão nos dominar. Mas não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para sermos primícias e dominarmos sobre tudo. O que mais que Deus fez, irmãos? Deus, Ele nos colocou no lugar da bênção. Deus não nos colocou no lugar da maldição, não. Ele nos colocou no lugar da bênção. A história que Ele escreveu para as nossas vidas é uma história abençoada e é uma história de vitória. Todas as mazelas veio por causa do pecado. Não foi a história que Deus escreveu errado. Não foi que Deus escreveu errado. Certa vez, irmãos, perguntaram para um aluno. Isso é uma ilustração, né? Certa vez perguntaram para os alunos de uma sala de aula. Perguntaram assim, o professor, né, era ateu. E esse professor, ele fez uma pergunta. O professor perguntou assim, se Deus é bom, por que existe o mal? Ele queria provocar os alunos, porque esse professor era ateu. E tinha alunos ali que eram cristãos. Então, o professor, para provocar, falou, se Deus é bom, por que existe o mal? Ou seja, ele já estava querendo culpar Deus pelo mal, né? Aí um aluno levantou a mão e falou, professor, deixa eu responder. Aí esse aluno respondeu, professor, o mal não existe. Aí o professor ficou assim, né? Como assim o mal não existe? Ele falou, professor, o mal não existe. Ele falou, professor, o frio existe? Aí o professor, claro que o frio existe. Tem vezes que eu estou morrendo de frio. Claro que o frio existe. Aí esse aluno falou, professor, o frio não existe. O frio é apenas a ausência de calor. Aí depois ele perguntou, professor, a escuridão existe? Aí o professor, claro que a escuridão existe. Aí esse aluno falou, professor, a escuridão não existe. A escuridão é apenas a ausência de luz. Aí ele falou, professor, o mal não existe. O mal é apenas a ausência de Deus na vida das pessoas, irmãos. Então veja que Deus, irmãos, Ele nos criou para sermos abençoados. E Ele criou tudo bom. O mal veio por causa do pecado. O mal vem nas nossas vidas até hoje, irmãos, por causa do pecado. Por causa das decisões erradas. Por causa das escolhas erradas. Mas quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, nós vamos viver tudo o que Ele preparou para nós. Eu vejo muitas pessoas perdendo a bênção porque saem debaixo do propósito de Deus. A pessoa tem um chamado para pregar e no lugar de estar pregando, está aí dentro de casa. A pessoa tem um chamado para louvar, no lugar de estar louvando, irmãos, está entretido com outras coisas, correndo atrás de outras coisas. Às vezes a pessoa tem um chamado para ajudar na igreja, mas no lugar de ajudar na igreja, está aí num boteco, está aí no mundão, ou às vezes está aí no meio da rua fofocando para lá e para cá, mas não está debaixo do propósito de Deus. Muitas pessoas perdem a bênção porque saem debaixo do propósito de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas vão concorrer para o nosso bem. Mas para isso temos que estar debaixo do propósito de Deus. Quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, nós vivemos tudo aquilo que Deus escreveu para nós. Vou até pedir para o Pedro colocar aí o último versículo para mim estar encerrando. Isaías capítulo 25, versículo 1. Se o Pedro colocar outra versão, eu vou ler aqui na minha versão, porque na minha versão é uma versão abençoada, irmãos, que os irmãos vão entender melhor. Deixa eu ver qual versão que está aqui do Pedro. Olha só. Senhor, Tu és o meu Deus, eu Te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Essa versão está boa, eu gosto dessa versão. Deu para entender, irmãos? Olha só. Senhor, Tu és o meu Deus, e eu Te exaltarei, e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição
Tudo o que Deus faz é perfeito. Pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Irmãos, todas as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas, Ele já planejou há muito tempo. Ele planejou antes de nós existirmos. Ele já tinha planejado, irmãos. Pastor, e as coisas ruins? As coisas ruins, como eu disse, foi por causa do pecado. Mas as maravilhas de Deus, Ele planejou para todos nós. Então entendem, irmãos, que Deus, Ele olhou para todos nós e Ele falou: eu quero dar uma vida abençoada para o meu filho, eu quero dar vitória para o meu filho, eu quero dar vitória para a humanidade. Mas o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia que o homem ia pecar. Então Deus, Ele olhou, mas como eu sei, como eu sou onisciente e eu sei que o homem vai pecar, eu vou dar uma segunda chance para o homem. O homem vai pecar, mas eu não vou matar o homem na mesma hora, não. Eu vou dar uma chance do homem se arrepender. Então o homem vai se arrepender, ele vai buscar a minha presença, ele vai me receber como Salvador, e eu vou começar a mudar a história dele. E é isso que está acontecendo nas nossas vidas, irmãos. Nós erramos, nós pecamos, mas nós nos arrependemos, e é por isso que Deus, Ele está mudando a nossa história. Ainda vamos ter momentos de sofrimentos? Vamos ter momentos de sofrimentos por causa do pecado. Mas o nosso final é um final de vitória, se nós permanecermos na presença do Senhor. Deus não nos prometeu uma viagem confortável, mas Ele nos prometeu uma chegada certa. A viagem pode até ter turbulência, mas Ele nos prometeu que nós vamos chegar no final, se nós estivermos na presença dEle. Então saia daqui com esse sino, não se esqueça mais, saia com esse sino. Hoje você vai ficar meditando, você vai meditar assim, ó. Deus, Ele escreveu uma história sobre a minha vida. Deus, Ele já escreveu minha história antes de eu existir. Chegue para o seu esposo, ou para o seu filho, ou para o seu neto, para um primo, sobrinho, tio, tia. Chegue para um parente seu, para um familiar seu que esteja sofrendo, que esteja passando alguma dificuldade. Chegue nele nessa noite ou amanhã, chegue nele e fala: você sabia que Deus escreveu uma história? Ele escreveu a história da sua vida? Você sabia disso? E se a pessoa falar: mas por que eu estou sofrendo tanto? Pode ser que seja por causa das suas escolhas. É hora de você escolher viver a história de Deus. Não viver a sua própria história, mas viver a história que Deus escreveu para você. Chegue num familiar seu e fale isso, irmãos. Que eu tenho certeza que essa palavra vai tocar na mente e no coração. E essa pessoa vai meditar sobre isso. Essa pessoa vai refletir sobre isso. Pode ser que no mesmo dia ele não dê nem muita bola, mas isso vai ficar na mente dele. É igual eu, irmãos. Eu, há muitos anos atrás, os irmãos conhecem o irmão Wellington, né, que vem aqui, Louva, do Vilarinhos. Os irmãos conhecem? Há mais de 25 anos atrás, o irmão Wellington uma vez estava conversando sobre Deus com outro irmão em Cristo, né? Estava conversando sobre Deus. E eu ainda estava no mundão, né, irmãos? Aquela ignorância pura. Olhando para eles assim, com cara de mal. Pensei, esses crentes aí estão conversando sobre Deus, eu vou olhar para eles com cara de mal. Aí fiquei. Olhando com cara de mal, irmãos. Queria ser o doidão, né? Olhando para eles. Só que eu não sabia que eles estavam me reparando. Estava de longe assim, irmãos. Mas ouvindo o que eles estavam falando de Deus. Falei: rapaz, mas como é que esses crentes falam tanto de Deus assim? Como é que esses crentes é tão religioso? Ficava pensando assim, né? Mas aí, irmãos, eu estava ouvindo ele falando. Aí chegou o momento, irmãos, que ele virou para mim e apontou o dedo. Chegou, me arrepiei na hora, né? Levei um susto assim. Ele olhou para mim, irmãos, falou com o outro irmão, apontou o dedo para mim e falou: tá vendo? Tá vendo aquele menino ali? Tá vendo aquele rapaz ali? Uma semente está sendo plantada no coração dele. E ele teve coragem, irmãos, porque tinha pessoas lá na Nova Capa que tinham medo de mim. Cara de mal, né? Tinha pessoas na Nova Capa que tinham medo de mim. Ele não, ele usou a autoridade. Ele falou: tá vendo aquele jovem ali, ó? Deus está plantando uma semente no coração dele. Uma semente está sendo plantada no coração dele, irmãos. E todas as vezes que ele vem aqui nesse ministério e que ele vê que essa semente germinou, irmãos, que essa semente cresceu e que hoje em dia essa semente está dando frutos, ele fica todo alegre. Então chegue na sua família também e profetize isso. Profetize que uma semente vai ser plantada no coração de cada um e você ainda vai ver essa semente germinando, irmãos. Mas é necessário ensinar. Deus escreveu uma história sobre a sua vida, mas é necessário você viver essa história. Amém, meus irmãos?
Essa foi a palavra de hoje. E quem crê que Deus escreveu uma história sobre a sua vida,